texto que temos refletido já há alguns dias. Atos, capítulo 12, eu vou ler só o finalzinho. Depois da minha leitura, eu vou pedir para um irmão fazer mais uma oração. Tá bom? A irmã Sônia vai fazer essa oração. Tá? Atos 12, verso 20. Diz assim a palavra: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor do Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Vamos ler juntos? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pedir a nossa irmã Sônia esteja orando, pedindo a bênção, a graça, a unção do Senhor sobre a palavra que vamos meditar e que Deus continue nos abençoando. Vamos, se puder, vamos ficar de pé, porque em reverência não só à palavra, mas estaremos orando ao Senhor. Fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós entregamos a Ti esta palavra que foi lida. É a Tua palavra, Senhor. Que Tu possas estar derramando sobre o nosso pastor a Tua unção, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, o Teu discernimento, para que ele possa transmitir a nós tudo aquilo que é importante que venhamos aprender e a saber sobre esta palavra. Pai, eu te peço agora que Tu blindes os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que nada possa impedir de ouvirmos a Tua palavra, guardá-la em nosso coração e em nossa mente também. Pai, que todo espírito contrário a Ti caia agora em nome de Jesus Cristo, bata em retirada e que aqui possa estar somente o Teu Santo Espírito, trabalhando essa palavra em nós. Ah, Senhor, coloca Teus anjos passeando ao redor daqui, de cada um de nós, Pai, para que a nossa atenção nesse momento seja voltada puramente para a ministração dessa palavra, para que nós possamos, Senhor, crescer em graça e sabedoria diante de Ti. Desde já nós Te agradecemos, porque temos visto até aqui as Tuas boas mãos sobre nós. E, Pai, nós Te pedimos, continua conosco em todo esse culto que está sendo oferecido a Ti. Ó Deus, porque viemos aqui como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Gratos a Ti por tudo, oramos em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor, Salvador e Mediador. Amém. Som. Queridos irmãos,
Nós estamos aí já há algumas semanas, né, pensando nesse capítulo 12 de Atos. Bem, as crianças vão estar saindo com a nossa irmã Andréia, participando do culto deles ali, né, ouvindo a palavra também. Amém. O capítulo 12 de Atos é uma retomada do contexto lá do capítulo 8. O capítulo 8 de Atos é quando o texto começa a nos falar da grande perseguição que começou a surgir contra a igreja nos primeiros dias, nos primórdios do seu tempo, da sua existência aqui. Então, é como se Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, tivesse feito ali um parênteses para relatar o avanço do evangelho até Antioquia. E que no meio desse caminho, o grande perseguidor da igreja, até então, nesse momento, que era Paulo, ou Saulo, foi alcançado por Jesus a caminho de Damasco. E Lucas, então, relata essa conversão de Saulo e relata o avanço do evangelho até que chegou em Antioquia. Em Antioquia, nós falamos ali muito sobre a igreja de Antioquia, como o evangelho ali prosperou, como a palavra se divulgou, porque os crentes, apesar da perseguição que eles haviam sofrido lá em Jerusalém e por causa disso haviam sido dispersos, e chegaram até Antioquia, a uma distância de mais de 400 quilômetros. Eles, apesar das dificuldades, não deixaram de anunciar a Jesus Cristo, o evangelho da boas novas de salvação. E Deus, o texto vai dizer que a boa mão do Senhor era com eles. E lá em Antioquia, os crentes, aconteceu algo especial que Lucas registra. Pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. E nós falamos na ocasião que eles foram chamados de cristão porque eles foram identificados como os discípulos de Jesus. As pessoas olharam para eles e, apesar de estarem distantes lá de Jerusalém, onde aconteceu, ou de Israel, onde aconteceu toda ali o início, né, do ministério de Jesus e os discípulos, eles reconheceram que havia semelhança nos discípulos com o seu discipulador, que foi Jesus. Então, eles reconheceram que Jesus estava na vida deles. E nós falamos, você lembra por que eles reconheceram isso? Por causa da unidade, por causa do amor com que eles demonstravam. Porque isso se cumpriu a palavra de Jesus, que ele disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. O que marca, o que identifica, o que nos identifica, o que nos marca, o que nos evidencia como discípulos de Jesus, não é a priori a mensagem que pregamos. Não é a priori o que falamos, mas é como vivemos entre nós. Essa é a mensagem que impacta. Essa é a mensagem que faz lá fora as pessoas perceberem de que somos discípulos de Jesus. Amém? Você tem sido reconhecido como discípulo de Jesus pela maneira como nós vivemos como irmãos? É a pergunta, né? Pois bem, depois de relatar esse momento lá em Antioquia, Lucas volta para o contexto do capítulo 8, que é de perseguição. E aí surge a figura de Herodes. Herodes manda, em primeiro lugar, manda matar quem? Quem é que Herodes manda matar? Tiago, um dos discípulos de Jesus, o primeiro dos 12.
que morre pelas mãos de Herodes, ao fio da espada, Tiago. Jesus já havia anunciado isso, aquilo não foi surpresa, nem para Tiago, nem para os outros, muito menos para Jesus, porque Jesus já havia dito isso. Eles disseram, Jesus perguntou a eles, vocês beberão o cálice que eu vou beber? Tiago, mais do que depressa, disse, beberei. Lembra disso? Jesus disse, verdadeiramente vocês beberão, falou de Pedro e Tiago, né? Vocês vão beber o cálice. Ou assentar-se à minha direita, à minha esquerda, isso depende de Deus. Eles, coitado, ele foi falar o que não dizia, né? Pois é, irmão, ó, cuidado com o que você fala, tá? E depois, Herodes manda fazer o quê? Prender Pedro. E ele ia matar Pedro também, sabia? Ia matar Pedro. Prende Pedro, Pedro vai para a cadeia, né? Fica lá acorrentado entre os soldados. E a história que nós vimos aqui no capítulo 12, né? Perseguição, luta, dificuldade. Herodes se opondo ao avanço da igreja, aos crentes. Herodes é uma figura, é um protótipo daquele que se opõe a Deus, do perseguidor da igreja. E quem é o perseguidor da igreja? Não é? Quem é o que se opõe à igreja? Quem é que se levanta contra os crentes? Satanás. Não é ele? Herodes é um protótipo do anticristo. João especialmente, João vai dizer, vai falar desse anticristo lá na sua primeira carta, capítulo 4, verso 3. 1 de João 4, 3. Ele vai falar que o anticristo há de vir e já está presente no mundo. Ele vai dizer no capítulo 2, na 1 de João 2,18, que o espírito do anticristo já atua. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, há pessoas que personificam a ação do mal, a ação do anticristo, que é de se opor. Há um agente espiritual por detrás de muitos agentes físicos, humanos. Porque há muitas situações à nossa volta que parecem ser naturais, mas por detrás das situações naturais há um agenciamento espiritual, irmãos. Que às vezes a gente confunde, acha que o nosso inimigo é a pessoa que está sendo usada por Satanás, mas não. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal, que muitas vezes encontram lugar naqueles que se deixam usar por eles, por essas forças espirituais. E aí, Herodes é um desses. Como existiram diversos outros homens, pessoas que se deixam usar pela instrumentalidade de Satanás para perseguir os crentes, para perseguir a igreja, para maltratar os crentes, para maltratar a igreja. Ao longo da história existiram diversas personagens que são espécie de protótipos desse anticristo que João fala, que Paulo vai dizer lá, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, que haveria de vir um homem, o iníquo, o filho da perdição. Ele se levantaria e se oporia a tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Você conhece esse texto? A tarefa de Satanás é se opor à igreja. É oferecer resistência à obra de Deus. E nós temos dito, ele se utiliza de 3 estratégias. Basicamente, 3 estratégias. Presta atenção nisso.
Ele se utiliza da perseguição, como o caso de Herodes aqui, que luta contra o povo de Deus, luta contra a igreja. E o povo de Deus, de um modo geral, se formos olhar o Antigo Testamento, vamos encontrar, por exemplo, o faraó, ou os faraós, né, do Egito, lutando contra o povo de Deus lá, o povo de Israel. Vamos encontrar, por exemplo, Senaqueribe, a história deste homem que se opõe ao povo de Deus, um dos reis da Assíria. Vamos encontrar Nabucodonosor, também um personagem histórico que caracteriza, que personifica esse anticristo, o opositor do povo de Deus na Babilônia. E nos dias de João, quando ele escreveu que o anticristo já estava presente no mundo, possivelmente ele estava se referindo, e eu vou a esse texto lá para você identificar o que eu quero dizer, 1 de João 4:3. Possivelmente João tenha em mente um personagem histórico que estava presente, sim, em seus dias. 1 de João 4:3, ele vai dizer: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Possivelmente João esteja se referindo a Nero, um personagem histórico que do tempo do Império Romano foi um dos grandes perseguidores da igreja. E aqui nós temos uma outra figura que é Herodes, em Atos 12. Perseguindo a igreja, lutando contra a igreja. E nós temos dito que ele se utiliza de 3 estratégias. Primeiro, a perseguição. Segundo, quem é que lembra? Qual é a estratégia que Satanás usa para atingir a igreja, para destruir a igreja, para destruir os crentes? As heresias, o falso ensino, a verdade misturada com a mentira, os falsos profetas, os falsos mestres, como temos estudado hoje aqui pela manhã. Se você não veio, você perdeu muito. Quem estava aqui de manhã? Diz amém ao que eu falei aqui agora? Perdeu muito, irmão. Irmão, é tempo de você se debruçar sobre a palavra de Deus e aprender e ouvir. Eu não sei quando, quando mais Deus vai nos dar. Ou quanto mais Deus vai nos dar. Então não desperdice o tempo precioso que Deus tem nos dado de estarmos debruçando sobre a palavra dele, aqui pela manhã, aos domingos. Heresias, como a igreja tem sido destruída. Eu me refiro à igreja visível, né? Porque a igreja de Cristo é invisível, ali. Mas a igreja visível, as comunidades cristãs, tem sido solapada e destruída mesmo, muitas, por conta de doutrinas falsas, mentiras de Satanás no meio do povo de Deus. É a segunda estratégia que ele usa, a mentira. E o pior, é aquela meia-verdade, que não deixa de ser mentira, né? Mas está misturada. Aquilo que Paulo fala quando escreve a carta aos Gálatas, que o problema não é que a heresia ela se opõe ao ensino bíblico, mas a heresia, em regra, ela vai além do ensino bíblico. Por isso Paulo vai dizer aos Gálatas assim: olha, se mesmo que um anjo do céu venha e vos pregue um evangelho que vá além do que eu tenho ensinado, é maldito. Então o problema não é a heresia, o problema da heresia não é que ela se opõe ao ensino bíblico frontalmente. É que ela passa pelo ensino bíblico, ela tem conteúdo bíblico, mas ela vai além do ensino bíblico. E Paulo vai dizer que essa
mesmo que esse ensino, mesmo que seja pregado por um anjo, é maldito, é anátema. Mas é uma estratégia que ele usa, que Satanás usa. Os falsos ensinos, os falsos mestres. E a terceira estratégia que ele usa, também temos dito aqui, é a quebra da unidade. É semear a contenda. É fazer com que os crentes se indisponham um contra o outro. É semear aquela fofoquinha. É colocar aquela intriga. É fazer com que o crente coloque a lupa no erro do irmão. É fazer com que a gente superdimensione os defeitos do irmão. Do irmão, né? Porque o nosso, geralmente, a gente não vê. E aí, quando ele consegue semear essas picuinhas, ele consegue enfraquecer a igreja, consegue enfraquecer a unidade da igreja, e ele consegue os seus propósitos. E aí nós vimos aqui durante o tempo que temos pensado nesse capítulo, né, especialmente na mensagem anterior, no momento, na pregação anterior, que estivemos aqui falando em capítulo 12 aqui de Atos, vimos que a igreja reagiu, a igreja respondeu a essa atitude da perseguição de Herodes com, eu diria, 3 armas, né, para facilitar o nosso entendimento. A primeira delas foi a oração. O texto vai dizer lá que, enquanto Pedro estava preso lá no cárcere, a igreja estava orando, só orando. Estava jejuando também? Bem, não sei, pode até ter estado, mas a Bíblia não diz não. Estava orando intensamente. Não é? Incessantemente. Havia oração incessante por Pedro, que estava lá na cadeia. Não é isso? E você deve lembrar disso, que nós dissemos que quando o texto ali fala que havia oração incessante, ele está nos dizendo, a palavra que Lucas está usando ali é a mesma que Pedro usou lá na sua carta, quando ele diz assim: olha, que vocês, irmãos, amem uns aos outros ardentemente. É a mesma palavra que está lá dizendo, eles oravam ardentemente. Então, a oração incessante de Atos, a ideia não é que era uma oração prolongada, mas era uma oração intensa, fervorosa. Amém, irmãos? Fervorosa, oração fervorosa é a arma do crente, irmãos. A segunda arma que o texto, capítulo 12, nos aponta é aquilo que nós chamamos de visão de corpo. Porque a igreja estava orando por Pedro. Em outras palavras, o problema de um era o problema de todos. Sim ou não? O problema de um era o problema da igreja. Então, o seu problema é o nosso problema. A sua luta é a nossa luta. Visão de corpo. Igreja é corpo. Igreja não são membros isolados. Não há como ser crente sem estar congregado, irmão. Não há como exercer a nossa cristandade se não estivermos congregados, se não estivermos unidos a um corpo. Porque a igreja é corpo. Não somos ilhas, não podemos estar desigrejados. Como tem sido constante isso, e por isso a igreja tem perdido muito das suas batalhas. Por isso os crentes têm perdido muito das suas guerras, porque ele acha que pode lutar sozinho.
Ele acha que pode ser crente lá na casa dele e ponto final. Não, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, é corpo. Por mais diferente que o seu irmão seja, nós precisamos um dos outros. Amém, irmão? Paulo vai explicar isso quando ele diz, você mão, você não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Você é o pé, eu não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. E Satanás sabe disso, então ele procura justamente nos esfacelar, dividir, fragmentar. E precisamos estar vigilantes quanto a isso, porque o nosso adversário, ele é astuto. Ele é astuto, irmão. E se nós não lutarmos contra ele, vamos começar a lutar contra nós. E aí está o perigo. Porque é a brecha que se abre para ele entrar e destruir a todos. Entende isso? Entende isso, irmão? Então, quando ele não consegue perseguindo, ele vai começar a tentar colocar heresias. Quando ele não consegue perseguindo nem colocando heresias, ele vai tentar dividir. E aí precisamos estar atentos. Amém? Aí, queridos, Lucas encerra esse capítulo 12 narrando esse episódio que nós acabamos de ler. Herodes, verso 21. Em dia designado, se vestiu do traje real. Ele era uma espécie de rei, né? Ele governava uma das províncias ali da Palestina, de Israel. Ele se assenta num trono e começa um discurso, né, ao povo que estava ali. O texto narra aqui alguns detalhes, que não é o caso aqui, do pessoal de Tiro, de Sidom, etc. Tal. A gente não vai entrar nesses pormenores, mas o fato é que ali no seu trono, Herodes senta ali e ele começa a discursar para o povo, e o povo começa a ovacioná-lo, né? É voz de um Deus e não de homem. É voz de um Deus e não de homem. A idolatrar Herodes, a endeusar Herodes. E tudo que o anticristo quer é ser reconhecido como Deus. É tudo que Satanás quer, é receber adoração. Tudo que ele quer. Desde o Éden. Aliás, ele caiu por causa disso. Lembra de Isaías dizendo a respeito de Satanás? Satanás dizendo, eu subirei aos céus, a mais alta, e serei semelhante ao Altíssimo. Lembra dele tentando Jesus? Dizendo, olha, eu vou te dar todas as suas glórias do mundo, todos os reinos do mundo, se me adorares. Herodes é um protótipo de Satanás, é um protótipo do anticristo. Ele quer adoração. Mas só Deus é digno de louvor e de adoração. Só Deus é digno da glória. A palavra de Deus diz, Deus dizendo, a minha glória eu não dou a outro. E quando o homem tenta roubar a glória de Deus, ele está em maus lençóis. Ora, eu creio, irmãos, que Lucas, ao registrar esse capítulo, ele tem em mente 3 propósitos.
eles têm em mente reafirmar 3 verdades. E eu queria rapidamente pensar nessas 3 verdades ou 3 propósitos que ele tem em mente para nos deixar como lição. A primeira delas, irmãos, creio eu, que Lucas mostra nesse texto para nós, e ele registra isso mais uma vez, ou reafirma isso mais uma vez, de que a igreja não é deste mundo. Por isso ela sofre perseguição. Ele não diz essas palavras, mas ao mostrar a perseguição da igreja, de Pedro, de Tiago e da oposição que Herodes está impondo sobre a igreja, ele está nisso mostrando para nós, e mostrando para os seus leitores, de que a igreja não é desse mundo. Isso está em perfeita sintonia com aquilo que Jesus falou na sua oração, João 17. Lembra dessa oração que Jesus faz, João 17? João 17, Jesus está orando ao Pai. E ele nessa oração, ele vai dizer, a partir do verso 9, aliás, todo o capítulo é uma oração, né? Mas a partir do verso 9 que eu quero ler, ele diz assim: é por eles que eu rogo. Jesus está orando, intercedendo pelos seus discípulos. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste deste mundo. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Olha a oração que Jesus está fazendo. Pai Santo, guarda-os, referindo-se aos discípulos, guarda-os em teu nome. No teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Percebe a intenção que Jesus está orando? Propósito pelo qual está orando, ele está dizendo: guarda, Senhor, os teus discípulos meus, aqueles que me deste, guarda em teu nome, para que eles sejam um, para que haja unidade entre eles. Quando eu estava com eles, Jesus continua orando, dizendo: guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras, referindo-se ao Judas Iscariotes. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo odiou os crentes? Por que o mundo odeia os crentes? Por que o mundo odeia a igreja? Porque ela tem a palavra de Deus nela. Ela tem o Cristo vivo nela. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Amém? Diga comigo: eu não sou deste mundo. E isso é verdade para você? Jesus disse a respeito dos seus discípulos: eles não são deste mundo. Eles não são deste mundo, como também eu não sou. Há uma identificação da igreja com o seu Cristo. Jesus não é deste mundo, e eu também não sou. E ele pede ainda: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está orando, está dizendo: Senhor, Pai, guarda eles. Guarda eles. Porque eu os enviei ao mundo. Você foi enviado a este mundo. Você tem uma missão aqui, irmão. Você tem uma missão aqui. A igreja tem uma missão nesse mundo, irmão. Ela está aqui porque ela tem uma missão neste mundo. Amém?
Você está aqui como igreja, se você é a igreja de Jesus, se você é discípulo de Jesus, você está neste mundo porque você recebeu uma missão. Eu os enviei ao mundo. Jesus está dizendo ao Pai, olha, Pai, eu enviei eles ao mundo, então guarda eles lá no mundo. Eu não peço que os tires do mundo, eu peço que o Senhor guarde eles do mal, do maligno. E Jesus, e o Pai, guarda? Será que Deus responde essa oração de Jesus? O que você acha? Sim ou não? Deus guarda aqueles que são dele? Amém. Evidente que sim. Certamente que sim. E Tiago? Tiago morreu, assassinado por Herodes. Será que Deus não guardou ele? O que você acha? Bem, ele livrou Pedro da prisão, mas Tiago morreu. Será que Deus falhou em responder à oração de Jesus? A gente responde não porque a gente não vai dizer que Deus falhou, né? Mas que isso às vezes causa um nó na cabeça, algumas interrogações. Por que isso aconteceu comigo? Se eu sou um filho de Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Se eu sou um cristão? A gente não faz essas perguntas de vez em quando? Sim ou não? Fazemos. Muitas vezes nós não entendemos muitas coisas. Uma coisa é certa, Deus não falha. E jamais Ele deixaria de responder uma oração do seu próprio filho. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é sábio e justo em tudo que faz. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Pastor, e Tiago? Tiago, enfiaram a espada nele, pastor. Jesus disse, queridos, que para ser discípulo dele, a gente vai levar a cruz todo dia. A gente tem que estar disposto a morrer todo dia. No livro do Apocalipse, capítulo 12, lá está dito a respeito de Satanás e a respeito dos cristãos. Vai dizer, eles, os crentes, o venceram, Satanás, por causa do sangue do Cordeiro. E porque não amaram a própria vida. E por causa do sangue do Cordeiro, o testemunho que deram. Porque não amaram a sua própria vida. Mesmo em face da morte. Deus nos guarda do maligno. Irmãos, isso aqui vai morrer. Eu não sei qual vai ser a maneira que vamos experimentar a morte, mas você vai morrer. A questão é, você está guardado por Deus do maligno? A questão é, você está guardado por Deus do maligno? Não estou dizendo que você não vai morrer, você vai morrer, seja pela espada de Herodes, ou seja por um atropelamento na rua, não sei. Mas vamos. É uma questão de diferença de dias e de forma como vamos partir. E isso não faz a mínima diferença para nós, irmãos. Amém? Mas que a gente treme na base muitas vezes quando está diante de uma perseguição. E que às vezes a gente questiona até mesmo os propósitos de Deus. Questionamos. Porque não entendemos os propósitos de Deus, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Mas o fato é que, seja pela vida ou pela morte, nós vivemos para a glória de Deus. Seja vivendo ou morrendo, nós somos chamados para glorificar o nome de Deus.
Porque a glória é para Ele, sempre, e será sempre. Será sempre. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? A igreja está nesse mundo, irmãos. E ela há de enfrentar o ódio do mundo, o ódio de Satanás, a luta, a perseguição. E é justamente por isso, porque ela está no mundo e porque ela não é do mundo, que há várias advertências bíblicas para que a gente, primeiro, não se conforme a esse mundo. Romanos 12, 1-2, Paulo vai dizer lá, não é isso? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O vosso culto racional. Verso 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. A vontade de Deus há de ser sempre boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é perfeito em tudo que faz. Mesmo quando eu não entendo o que Ele está fazendo. Mas Ele é perfeito em tudo que faz. Amém? Mas eu não posso me conformar a esse mundo. Eu não posso querer ter a cara desse mundo. Ter os padrões deste mundo. Viver como o mundo vive. Praticar o que o mundo pratica. Que está em oposição a Deus. Porque este mundo jaz no maligno. 1 de João 1, 15, 17 vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pedro vai dizer também em 1 Pedro 1, 13-14, não vou ler todo o texto, ele vai dizer, não vos amoldeis às paixões que tinhais neste mundo. Ou seja, o fato de estarmos neste mundo, de não sermos deste mundo, nos impõe o dever de não nos conformarmos, de não nos conformarmos com este mundo, não amarmos este mundo e não nos amoldar às suas paixões. Em resumo, o fato de estarmos nesse mundo e não pertencermos nesse mundo é um convite, é uma exortação a vivermos em santidade. A igreja de Jesus, eu e você, somos chamados a vivermos em santidade. Amém? A vivermos em santidade, em pureza, diante de Deus e diante da sociedade que vivemos. E é justamente por isso a oposição, porque o mundo não aceita que o crente viva em santidade. Porque isso glorifica a Deus. Isso fortalece a igreja na luta dela contra o seu adversário. Se há uma coisa que enfraquece a igreja e abre brechas na igreja para Satanás agir, é o pecado. Ele é nocivo, sempre foi nocivo e destruidor desde o Gênesis, desde o Éden. O pecado abre brecha como uma brecha que se abre numa represa. E a destruição vem como avalanche. É preciso vigiar. É preciso confessar o pecado. É preciso reconhecer o pecado, confessar o pecado, se arrepender do pecado e se voltar para Deus a viver uma vida de santidade, de obediência à palavra, de não conformação com esse mundo, de não se amoldar às paixões da carne, que se opõe a Deus, que se opõe à santidade e que, em última análise, faz a vontade de Satanás. Aquele contra quem deveríamos estar lutando.
Então, nós estamos aqui, irmãos, a igreja está neste mundo, mas não somos dele. E é por isso a perseguição, é por isso a luta, é por isso, muitas vezes, os embates que nós enfrentamos. Segundo lugar, eu penso que Lucas tem em mente também a reafirmar uma segunda verdade, que eu diria nos seguintes termos, né? Que Deus luta contra os que se levantam contra a igreja. Penso que Lucas quer mostrar isso, especialmente quando ele registra o fato de que Herodes, sentado no seu trono e se dirigindo ao povo, ele recebe a glória para si. E diz o texto que, verso 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Você imagina essa cena? Você consegue imaginar essa cena? Camarada, todo cheio de pompa, né? Seu traje real, sentado num trono, sendo ovacionado pelo povo, ele traz para si a glória. No mesmo instante ele é ferido e vermes consome ele ali mesmo. Isso não aconteceu, isso não foi uma situação natural. E aconteceu porque Deus estava mostrando alguma coisa ali. Acredito que Lucas identifica isso e registra isso para dizer exatamente isso. Deus luta contra aqueles que se levantam contra a igreja. A morte de Herodes é um brado de Deus dizendo: quem se levanta contra mim vai ter a minha oposição. Quem se levanta contra a igreja vai comprar briga comigo. Amém? Eu vejo isso, por exemplo, por ocasião da conversão de Paulo, ou de Saulo. Lembra? Quando Jesus chega para Paulo, ali no caminho de Damasco, e que ele vê aquela luz, cai por terra, e Paulo pergunta: quem és, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo quem? Os crentes. Mas Jesus toma para si essa briga. Jesus toma para si essa luta. Jesus diz para Paulo: Paulo, você está perseguindo a igreja? Então, a tua luta é comigo. Você está se opondo ao meu povo? Então, você vai se ver comigo. Entende isso, querido? A tua luta, quem vai lutar com ela? A tua luta, ou contra quem você luta, quem vai lutar com ele? É o próprio Jesus. É o próprio Senhor. Crê nisso? Que Ele é a tua defesa, Ele é quem luta por você. Penso que é isso que Lucas está querendo deixar aqui de forma clara para cada um dos seus leitores. Olha, Deus vai entrar em defesa da sua igreja. Deus vai pelejar contra aqueles que lutam contra a sua igreja. No caso de Paulo depôs as armas, né? E Deus transformou ele numa grande bênção nas mãos dele. No caso de Herodes, ele não depôs as armas. Seu coração permaneceu orgulhoso. Seu coração permaneceu soberbo. Seu coração permaneceu altivo. E Deus resiste aos soberbos. Deus luta contra a soberba. Deus concede a graça ao que tem um coração humilde e reconhece a sua glória, a glória de Deus. Paulo reconheceu isso. Ele depôs as armas. E Deus transformou aquele homem de um perseguidor
para um apóstolo. Então, não lute contra Deus. Você sairá perdendo. Não lute contra o Espírito Santo de Deus. Você sairá ferido dessa luta. Quando Paulo conta a respeito da sua conversão, lá em capítulo 26 de Atos 26, quando Paulo fala a respeito da sua conversão, 26:14, de Atos 26:14, ele acrescenta uma palavrinha que Lucas não registrou quando escreveu no capítulo 9, a conversão dele no capítulo 9. Lá no capítulo 26, verso 14, está dito ali, a mesma frase, né? Por que, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus complementa essa frase ali, Paulo registra aí agora, Lucas registra aí agora, né? De que Jesus diz para ele, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que Jesus diz para Paulo ali, naquele momento ali, que Paulo está aqui agora relembrando, é o seguinte, olha, você pode resistir, mas isso só vai te ferir. Isso só vai te causar mais dano. Porque quando eu vou ao encontro do homem, eu vou para resgatá-lo, eu vou para salvá-lo, eu vou porque eu amo ele. Mas quando esse homem resiste, ele sai ferido. Ele morre. Está aqui o exemplo de Herodes. Mas quando o homem depõe as suas armas, quando ele reconhece o senhorio de Deus, quando ele reconhece a glória que é de Deus, quando o seu coração se torna um coração humilde e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí é o que acontece com Paulo. Jesus diz para ele, olha, dura coisa é você resistir. É como quem resiste os aguilhões. Rapidamente, o aguilhão era uma vara comprida com uma ponte aguda. Alguns dizem que era uma ponta de ferro que tinha na ponta dessa vara, que era usada para conduzir os bois, para guiar os bois. O aguilhão tem a ver com guiar. E quando alguns bois resistiam à direção de quem estava os conduzindo, os condutores, né, davam uma aguilhada no boi, davam uma enfiada no lombo do boi, para o boi sentir a dor e então voltar para o caminho. O que Jesus está dizendo para Paulo é o seguinte, Paulo, você está sendo ferido pelo aguilhão, mas é para você voltar para o caminho. É para você reconhecer a quem você está perseguindo e depor as suas armas. Porque não vale a pena lutar contra Deus. Sabe que alguns lutam contra Deus? Permanecendo com um coração obstinado, um coração endurecido, um coração cheio de soberba e das suas próprias convicções. E não se curvam diante do senhorio de Jesus, entregando suas vidas a Ele. E por causa disso, o homem só sai mais ferido. Então, queridos, penso que Lucas está dizendo o seguinte, o texto está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, quem luta contra a igreja, quem luta contra o povo de Deus, está lutando contra o próprio Deus. E você vai sair ferido disso, querido. Então desiste dessa loucura e entrega a sua vida para Jesus. Reconhece o seu senhorio. Reconhece o amor dele em morrer por você na cruz do Calvário. E não se fira mais. E não se destrua mais. Mas deixa ele ser o Senhor e dá a glória a ele. Herodes não quis fazer isso. Queridos,
Deus sempre vai defender a igreja. Deus sempre vai defender o cristão. Deus sempre vai conduzir a igreja em triunfo. Sempre, 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 sempre. Paulo vai dizer que Deus, em Cristo Jesus, sempre nos conduz em triunfo. Amém? 2 Coríntios 2,14. Ele vai dizer em Romanos 8, 35 ao 39, que, olha, ninguém nos separará do amor de Deus. Há um Deus que está cuidando, que está guardando em seu amor a sua igreja. E nada vai nos separar dele, nem perseguição, nem tribulação, nem angústia, nem nada. Nem nada. Você está guardado por Deus, porque Ele continua ouvindo a oração do seu filho. Guarda-os do mal. Você pode ter essa confiança, querido. Amém? E aí, irmãos, eu quero concluir aqui, fazer 3 conclusões. Primeira, Deus sempre agirá em favor da igreja. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Porque quem é essa igreja? Quem é essa igreja, irmão? Quem é essa igreja? O prédio? Não. É você. Deus fará a sua defesa. Ele terá sempre o melhor para você. Amém? Paulo diz isso escrevendo a Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja do Senhor, irmãos, é guardada por Ele, protegida por Ele, defendida por Ele, no seu amor. E Ele faz com que tudo na sua vida contribua para o seu bem. Amém? Segunda conclusão, nunca se levante contra a igreja do Senhor. Nunca se levante contra a igreja. Você vai comprar uma briga com Deus. É a outra ponta. Nunca se levante contra... Quem é a igreja, irmão? Quem é a igreja? Então, ouça isso na outra ponta. Nunca se levante contra o seu irmão. Você vai comprar uma briga com Deus. Está disposto a isso? Você acha que vai sair ganhando dessa luta? Ou você acha que vai sair ferido dessa luta? Não se levante contra o seu irmão. Você está se levantando contra a igreja de Jesus. E não é nada bom lutar contra Deus. Amém? Terceiro lugar, nunca fale mal da igreja de Jesus. Porque quem é a igreja? Quando você fala mal de mim, você está falando mal da igreja de Jesus. E olha, a igreja de Jesus é a noiva de Cristo. A igreja de Deus é a noiva de Cristo. E Deus não gosta nada que fale mal da noiva do seu filho. Deus não gosta nada que fale mal da noiva do seu filho. Então não fale mal da vida do seu irmão. Amém? Para eu fechar aqui, irmãos, eu falei em três verdades que eu creio que Lucas aponta aqui nesse texto. Então vai aí a terceira para a gente fechar. Primeiro eu disse, a igreja, ele está querendo dizer para nós que a igreja não é deste mundo, por isso a gente enfrenta a luta. Ele querendo dizer também que Deus luta contra aqueles que se levantam contra o seu povo, contra a sua igreja. Em terceiro lugar, a terceira verdade que Lucas está reafirmando aqui nesse texto é de que, a despeito das adversidades, a igreja precisa cumprir a sua missão. Repete comigo.
A despeito da adversidade, a igreja precisa cumprir a sua missão. Verso 24, ele vai dizer: entretanto, repete comigo aí, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O entretanto aí faz um divisor de águas. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele falou da luta, falou lá de que Deus estava ali assumindo a guerra contra a igreja. E ele diz, apesar disso, apesar da luta, apesar da perseguição, apesar de Herodes ter matado um, ter prendido outro, eu defendo a minha igreja, mas apesar disso, os crentes não pararam. Os crentes não pararam, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ele aponta, irmãos, para o fato de que, apesar das dificuldades, a igreja de Atos, a igreja desse tempo, não deixou de cumprir a sua missão. Sabe que às vezes nós desistimos de cumprir a nossa missão por causa das lutas? A gente se aborrece um com o outro. É o bastante para você não vir mais à igreja. Não é? É o bastante para você pular para outra igreja. Quando Deus queria tratar com você ali. Quando Deus queria tratar com você ali. E a gente aborta o trabalho de Deus na nossa vida para crescermos, para sermos edificados, para aprender mais, abortando o trabalho de Deus, pulando de galho em galho. Há situações legítimas, irmãos, para se trocar de igreja. Mas muitas vezes a motivação é carnal. E precisamos rever isso. Então, aquela igreja, apesar das lutas, eles cumpriram a sua missão. Cresciam e se multiplicavam. Cresciam e se multiplicavam. Amém? E eu volto essa pergunta para nós. Temos cumprido nós a nossa missão? Apesar das lutas? Apesar das lutas? Ou elas têm nos paralisado? Ou elas têm nos feito desistir de lutar? Porque é isso que Satanás quer. Ou ela tem nos feito perder de vista o propósito de Deus para o qual estamos nesse mundo e de que não somos desse mundo. Será que temos entendido, irmãos, que estamos em guerra? E não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra forças espirituais que tentam paralisar a igreja, tentam neutralizar a obra que Deus deixou para cumprirmos, a missão, a nossa missão nesse mundo. Que qual é a nossa missão, irmão? Qual é a nossa missão nesse mundo? Amém. Amém. Mateus 20, 28, né? Ide por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma missão em nossas mãos, irmãos. Há uma missão em sua mão, dada por Deus, dada por Jesus. Na sua oração ao Pai, ele disse: Pai, eles não são do mundo,
assim como eu também não sou. Mas eu os enviei ao mundo. Guarda eles do maligno. Maligno não nos toca. Maligno não nos toca. Agora atenção, o pecado abre brecha. O pecado abre brecha. E Deus permite que Ele toque para nos corrigir. Porque todo pecado é uma atitude de rebelião contra Deus, de desobediência, é a dureza do coração, é a rebeldia, é a força da carne que se opõe a Deus. Mas o diabo não tem autonomia sobre a igreja, sobre nossas vidas. Porque nessa luta é Deus quem nos defende. É Deus que nos guarda, é Deus que nos dá a vitória. Mas viva uma vida de santidade. Não se conforme com esse mundo. Não tome a forma desse mundo, irmão. Esse mundo está indo para o inferno. As pessoas estão caminhando cada dia mais, se afundando nos seus pecados. Deus quer encontrar uma igreja santa. Porque um dia Ele vai tirar esta igreja deste mundo. Ele vai tirar esta igreja deste mundo. E eu quero encerrar com a leitura desse texto. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Portanto, 1 Tessalonicenses 4,16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que aguarda a igreja é esta gloriosa promessa de que Ele nos tirará deste mundo. Amém? Você quer ir nesse dia ou você quer ficar? Não resista. Não resista. Dura coisa resistir. Você só se fere. Traga a sua vida para Jesus. Para nesse dia você estar lá. Para nesse dia você ir junto com a igreja. Amém? Esse é o convite da graça. É o convite que Jesus faz. Aqui a gente depõe as nossas armas. Que a gente diga, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Do contrário, eu estou perdido. Como Paulo fez no caminho de Damasco. Depois as armas. Se entregou. E Paulo foi transformado numa nova criatura. Mais do que isso, Paulo foi uma bênção nas mãos de Deus. Não é? Deus quer fazer de você uma bênção. Não apenas te abençoar, Ele quer fazer de você uma bênção. Vamos orar? Vamos orar. Se você ainda não fez a sua entrega, se você ainda não depôs as suas armas, você pode fazer hoje, entregar a sua vida para Jesus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho lutado contra o Senhor,
Mas eu não quero lutar mais contra o Senhor. Eu quero lutar com o Senhor. Contra esse mundo. Contra as forças espirituais do mal, que elas sim lutam contra mim para me destruir. Mas eu não posso vencer, a não ser que o Senhor lute comigo. Então é a sua entrega. É a sua entrega. Hoje pode ser esse dia, se você ainda não fez isso. Eu quero orar por você. Quero orar agora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, renovar, quem sabe, a sua entrega, se você já fez um dia. Eu quero orar por você, mas a decisão é sua somente. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento de pregação da Tua Palavra. Obrigado por esta palavra, pelos Seus ensinos. Obrigado pelo Teu Espírito que nos instrui, que nos ilumina, que ministra ao coração, além da voz humana, para além do que se pode ouvir da voz do homem. Eu sei que o Senhor tem falado ao coração de todos aqueles que aqui estão e quem sabe até de os que estão acompanhando em casa. Então, cumpre o teu propósito, Senhor, nestas vidas, pela palavra com que nos enviaste. Em nome de Jesus, eu oro agradecido pela gloriosa esperança que o Senhor nos dá de que um dia Tu nos tirarás deste mundo, porque não somos dele. E cada dia isto está mais evidente, Senhor, de que não somos dele. Somos do Senhor e anelamos o Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, enquanto aqui estivermos, a cumprir a nossa missão. A crescermos e a multiplicarmos, Senhor. A sermos uma igreja que olha os campos que estão brancos e trabalha em direção daqueles que precisam ser alcançados. Porque é desta forma que a igreja cresceu e se multiplicou naqueles primeiros anos. Porque os crentes trabalhavam, porque os crentes anunciavam, testemunhavam com a vida e com a pregação deles a boa nova de salvação. Que o Senhor, ó Deus, esteja, sim, Senhor, nos despertando cada vez mais para esta grande missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? A gente já está fechando aqui esse momento. Mas eu queria que estivéssemos cantando um louvor, finalizando esse momento. Eu tinha 2 louvores para a gente cantar aqui nesse final, mas o tempo já foi, a hora já foi.